Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o projeto de lei 383 de novo e sobre a audiência pública que está tendo aí para o dia 7, pública. Vamos ver, né? Então, gente, o projeto de lei 383 é um projeto de lei neutro. Vou explicar depois o porquê. O esporte é algo que você põe disponível para todos, porque ele forma o cidadão. Já falei isso várias vezes. Um senador é a última instância legislativa. Uma audiência pública é feita sempre com dois lados, ou mais até. Assim que se forma a democracia de uma nação. Um atleta é uma pessoa que, antes de mais nada, se propõe, aqui no Brasil, a cumprir vários desafios. A senhora senadora Leila, a senhora sabe disso, né? A senhora sentiu isso na pele, a senhora é a atleta. Ninguém fala nada disso. E queremos que seja a política. Aí é difícil. Porque do jeito que a gente está vendo, começou mal. Ou mal instruída. Vou explicar também o porquê. E essa é a minha opinião, tá? É a opinião, sabe de quem? Opinião do povo, opinião do que vota. A pessoa que se propõe a ficar num cargo político, ela tem que entender que ela é uma servidora pública. Ela trabalha por e para o cidadão, em prol de todo um benefício da nação, como um todo. Estou dizendo nação e também país, certo? Então ela está aí a favor do povo, ela é uma funcionária do povo. Ela é nossa funcionária. Então estou lhe falando desta maneira. E também estou te falando como cidadão, um par, de igual para igual. E tenho todo o direito disso, a senhora tem todo o dever de ouvir. Porque o direito da senhora, a senhora já está exercendo. Que é o direito de propor, que é o direito de questionar, que é o direito de levantar este ou aquele lado. Isso a senhora já está fazendo, que é o seu direito. A senhora tem o dever agora de me ouvir, e eu tenho a obrigação de lhe falar. Porque o meu dever eu também já cumpri. Eu estou dentro de toda a legislação desportiva. A nossa confederação, ela é a única, totalmente dentro de legislação. Então vamos por partes. Quando a senhora convida, eu vi a sua lista de convidados, quando a senhora convida algo para a audiência pública, que diz respeito inclusive de autoria de outros, a senhora tem que realmente entender os interesses que estão aí por trás. Não sei se a senhora realmente sabe desses interesses ou entende que esses interesses sejam válidos, então tudo bem, não falo nada. Se a senhora própria tem algum interesse, então com isso também é problema seu. Ou se a senhora está sendo mal informada ou desinformada ou então não tem informação. Então aí você sempre lida com aquilo de novo. Desinformação, omissão. Primeiro, omissão, não se fala naquilo. Opa, tocaram no assunto. Então, desinformação. Opa, me questionaram, eu minto. Opa, estão pressionando. Eu vou lá e injurio, calunio, minto. Né? Então é assim que fizeram conosco. Que agora isso aí tudo já está sendo sanado. Vou tornar a dizer, estamos sim tomando todas as providências de toda a matéria, todo o comentário, tudo o que fizeram contra nós. Tá? Esfera criminal, civil, parte pessoa física e jurídica e a parte comercial também. Contra todos os que fizeram isso. Porque é nosso direito e é dever, inclusive, meu para com a entidade e meu para comigo mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Quando a senhora faz uma audiência pública, são os dois lados. O atleta, hoje no Brasil, passa por uma crise. Como sempre vai passar e sempre passou. Muito em parte porque as federações e confederações não cumprem o seu papel. Quando tentam cumprir, não conseguem por vários motivos. É sempre a base. A federação não consegue cumprir o papel dela porque não tem dinheiro, porque não tem patrocínio. Mostre algo sólido, correto, feito dentro dos trâmites, com solidez de retorno de investimento que você tem patrocínio. Confederação é a mesma coisa. Leve a sério o seu esporte e mais. Promova o esporte de base. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar dependendo da sorte, sabe, de Deus espirrar e cair alguns pingados aqui embaixo, como Cafu, Romário, Edmilson, Ronaldo, Zico, Pelé, Garrincha, Raí, Sócrates. Nós temos que parar de ficar rezando para a sorte. Temos que formar atletas. Isso vem de base. E isso abre um leque para outras oportunidades, para a sociedade. O cara, enquanto ele é promovido, enquanto ele tem o apoio do esporte de base,
ele pode se formar, pode ser um atleta com uma carreira e pós-carreira incrível, como pode também usufruir das benesses daquela carreira, daquele investimento no esporte com bolsas de estudo, como é nos Estados Unidos. Ele vai ter as duas opções, ou para uma vida privada ou para uma vida desportista, de grande carreira, de boa carreira. E a gente para de contar só com a sorte. E, quiçá, se nós tivermos a sorte de, dentro daquela base sendo formada de maneira profissional, desde criança, com tantas benesses que a gente pode colocar como bolsas, etc. e tal, tenham os talentos como Cafu, Ronaldo, Romário, Zico, Sócrates, Pelé, Garrincha, Raí, Edmilson e tantos outros, poxa. Aí você vai ter os dois, a formação de base e estabilidade, contribuir com o seu país para isso, e vai ter também aquele talento em um ou outro ali. Aí nós estamos feitos, pô. Não. Os nossos atletas profissionais estão acabando. E aqueles que estão aí, é o que eu já falei em outro vídeo, estão vendendo almoço para pagar janta. Estão indo treinar de chinelão, quebrado. Enquanto isso, tem várias pessoas aí com sapatão ali de R$1.000, R$2.000. Da própria área e categoria dele, né? Então a confederação tem que começar a se valer disso. Tem que parar de ficar esperando também dinheiro caído só do governo. Leia no PIVA, leia no... Pô, vai, procura investimento, pô. Tem alguma coisa errada aí se você não tem investimento do privado. Vai ficar contando só com o dinheiro público precisa participar? Sim, se você forma cidadão. Se você forma base, se você faz todo esse trabalho. Inclusive tem algumas leis que já prevêem isso. Por exemplo, torna a dizer aqui, Bolsa Atleta precisa de entidade. Não tem entidade de administração a nível estadual, né, regional e federal? Não tem Bolsa Atleta. E por aí vai. Pelo menos é o que está escrito lá, preto no branco. Se mudarem. Então, esse aí é o atleta. Isso é o que a gente tem que ter aqui pro Brasil, tá? Eu sei que tem muita gente aí que queria falar isso aqui, senadora. E eu estou falando para a senhora. Eu sei que de repente até a senhora veio assim. A senhora não tem instituto aí? Em Brasília? Então, é por isso que a gente está falando aqui, senadora. Lembrando novamente que uma audiência pública é feita com os dois lados. Vou lhe explicar já isso. Depois disso, você tem o Senado. O Senado é a instância maior legislativa nossa. Ela deveria ser composta por pessoas já com experiência, com bagagem de vida, com ponderação, que passaram por outros cargos públicos anteriormente, que fizeram um trabalho com a sociedade e que conhecem a fundo as querelas, as malécias da sociedade, para que consiga sanar isso, avaliando projetos de lei que devem ser neutros e de interesse total, independente se vem de uma região particular ou de outra, mas que podem ser, de repente, triplicados ou multiplicados, lá da Câmara dos Deputados Federais. O senador vai melhorar aquilo e, de repente, aquilo volta e vai para a Câmara ou passa e vai para a sanção presidencial, que, graças a Deus, está em boas mãos. Né? Graças a Deus, eu sou totalmente a favor e congruente com essa linha de pensamento do governo. E quando fizer alguma coisa errada, eu vou apontar do mesmo jeito também. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar assim, gente. Tem que parar com desinformação, com mentira e comissão, viu, senadora? Senhora, na audiência pública, vou repetir isso o vídeo inteiro. Convide os dois lados. Então vamos lá. Nosso projeto de lei, a senhora já parou para ler? Algum assessor legislativo seu, em sã consciência, já parou para discutir ele com a senhora? Qual o perigo para a nação? Qual o perigo para um cidadão? Qual o perigo? Pelo contrário, ele está falando que esporte eletrônico é esporte, ponto. Ah, mas daí vai ter a parte trabalhista, vai ter a parte... Isso é problema seu, meu amigo, que faz a coisa errada. Faça a coisa certa. Fazendo a coisa errada, vai dar tudo certo. Leila, a senhora já foi atleta. A senhora sabe como é trabalhar sem contrato, ou com contrato leonino, etc. Às vezes a choradeira é por isso. Ah, não, a choradeira é pela quarto parágrafo lá, que diz que vai ser administrado pelas entidades de administração. Ué, mas não é assim o esporte? É assim em todo lugar. Sem isso você não vai para o internacional, sem isso você não é elencado por uma bolsa atleta, sem isso você não tem nada. Nem a sua carreira é sólida, poxa. Olha, expliquem para ela a verdade aí do esporte eletrônico, onde um atleta vai para onde quer, onde um time acaba de um dia para o outro, não tem dinheiro para todos, nem tem como, porque não tem, porque esse modelo econômico, esse modelo que tem aí, é falido já. Não funciona assim. A desenvolvedora está aqui para vender, para fazer jogo, para a gente gostar, para jogar melhor, graças a Deus. Essa mazela toda criada nem foi por elas, foi por essa pessoa que a senhora convidou. Na minha lista é o segundo convidado aí. SCO dessa empresa de eventos de esporte eletrônico. Essa empresa é internacional, está aqui no Brasil. Não sei se vai fechar ou não, mas ele já abriu a dele aqui brasileira, né?
Inclusive está aí apresentado com o nome da empresa dele brasileira. Lógico, para promover ela numa coisa tão pública assim, né? Que dá notoriedade. E não como o CEO dessa empresa estrangeira. Ah, jogada boa, bonita, né? Inteligente. Como sempre, é o esperto, mas não é o inteligente. Então é ele que está levando todo mundo contra isso. Porque antes disso, ninguém estava nem aí. Ele é que veio a despertar. Olha, prestem atenção no que vocês não estão prestando atenção. Mentira, não tem nada. Que prestar atenção no quê, rapaz? Essa pessoa aí, senadora, inclusive publicamente eu tenho o print desses posts, chamou a outros políticos, inclusive aqueles que entraram com esse projeto de lei, seus pares, seus amigos, que você deve respeito e que te respeitam, como eu, chamou eles de corrupto, de ladrões interesseiros, sabia disso? De uma maneira direta ou indireta em vários momentos, inclusive a nós. Sem nunca ter conversado com a gente, sem nunca ter falado nada, sem nunca ter... Uma pessoa leviana, louca, megalomaníaca, demente. No mínimo, para dizer o mínimo. E está levando todo mundo para isso porque tem essa desenvoltura, porque lida com os eventos, ficou amiga e manipula. Ah, mas vão até falar que não manipula com nada, que nada, porque está tudo dependente um do outro. Lembrando, senadora, audiência pública, são os dois lados. Vou lhe explicar porque não tem os dois lados ali. Então a senhora, quando vai fazer uma coisa dessa, a senhora tem que realmente se inteirar. Por exemplo, fizeram uma reunião aí, uma semana passada, me foi trazido isso, onde um representante da senhora estava, porque a senhora não mandou um representante seu para falar conosco? Fez todo esse negócio aí, não sei se pagou passagem de avião, ou se ele era daqui mesmo. Por que a senhora não fez isso? Por que a senhora não mandou esse representante seu falar com a entidade de administração, sim, que está dentro do Sistema Nacional de Desporto, que é a única que compra a legislação e que está nesse local dela por direito. Por direito. E também por dever agora. Por que a senhora não chamou? Ah não, existem várias confederações e federações. Para com essa bobagem. O que existe aqui é uma falta de legislação para nomenclatura. Eu posso me chamar presidente intergaláctico dos países interplanetários dos multiversos paralelos. Grande merda, para falar o português bem claro. Pergunta, a senhora convidou uma entidade ali, pergunta para essa entidade, essa pessoa que preside essa entidade, convenceu o esporte eletrônico comigo, se convenceu disso, e eu a convidei para ter a federação, numa palestra que eu dei em Brasília, na universidade lá de Brasília. Foi há 1 ano. Como é que ele pode ser um expert agora e estar presidindo uma federação? Né? Que não é federação, não foi formada na maneira legal. Foi sim, foi lá, apresentou o seu estatuto para o cartório e tem o CNPJ. Grande porcaria. Eu estou dizendo de toda parte, realmente que legitimiza aquela federação. E outra, uma federação para ser federação estadual precisa estar filiada à entidade máxima, naquele português feio e velho, né? Na entidade de administração nacional, que também, por sua vez, tem que ter sido legitimada e constituída legalmente. Pergunta se ele está. Ele está em uma que chega a ser até uma brincadeira de mau gosto. Que aqui no Brasil tem várias. Vai atrás da informação, senadora, da legitimidade. Veja bem com quem você convida para que a sua reunião, o conteúdo que vai ser exposto ali, seja validado, também tenha peso, porque senão é outra brincadeira. Não se leva a sério. Inclusive pelos seus pares, pelos profissionais. Presidentes de federações atléticas, presidentes de federações desportivas, sabem como é que é formado, como é que se faz para legalizar uma federação, uma confederação. Não é de brincadeira. Hoje em dia todo mundo chama uma associação de direito privado do que quiser. Federação, confederação. Vai atrás do que é legitimado, do que é legalizado, do que é legislado. Feliz ou infelizmente só tem a nossa, senador. Nós não fomos convidados. Esse projeto de lei do querido senador Roberto Rocha, uma pessoa que teve sim visão de ver o povo, uma visão do público, tá bom? Porque tem filho, que tem parente, porque tem amigos que fazem, que jogam aquilo, sabe qual a diferença. Por que a senhora não convidou? Agora vamos para a sua lista de convidados. Por que a senhora não convidou o atleta lá do Maranhão, que ninguém sabe, nem esses caras aí sabem que existe. Pede para eles pontuarem para vocês nomes de outros times que não sejam esses mesmos 7 ou 8 que estão dentro desse sistema deles, pago pelas desenvolvedoras, para eles jogarem e pagarem os seus atletas. Eles se dependem um do outro. Estão errados? Não, pô, o sistema é privado. Eu aplaudo. Se quiser, a gente até ajuda eles a fazerem isso de uma maneira institucional também. É isso que eles não entenderam. Entendeu? Mas a senhora só convidou um lado, só um lado privado. Agora, se chegar para um cara que é dono do jogo, fala assim, ó, eu vou lá, vou defender o cara fala, pô, se você fizer isso, eu não te pago mais, você está fora do meu circuito. Você acha que esse time vai falar o quê? Amém. Pô,
Então aí na sua lista de convidados só tem isso, não tem os dois lados. Pede para eles dizerem qual é a taxa de praticantes lá do Nordeste, lá do Maranhão, do Ceará, do Acre. Nós sabemos, de Manaus, infraestrutura de cabeamento, quantidade de consoles e de PCs consumidos lá, quantidade de troca. Pede para perguntar a faixa etária daqueles que estão interessados em ser atletas realmente de esporte eletrônico, senadora. Ou eles só sabem os dados do próprio povo deles, ou o dado que a Newzoo, que é aquela empresa do exterior, faz do Brasil, com relação a mercado e não a prática desportiva. Estou falando de atleta, o senhor é um atleta, o senhor não sabe do que eu estou falando. Nós sabemos. Por que não convidou um time nosso, lá de São Luís? Por que não convidou atletas nossos, aqui de Minas Gerais, ou lá do Sul? Como foi a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com Lars Grael, com o ex-ministro do Esporte Pisciani, quando nós estávamos todos numa bancada, o pessoal até da Globo estava lá, pô. E eles ouviram um atleta nosso falar, mesmo, do que é e do que não é. Por que a senhora não fez isso? Não, a senhora convidou só o lado privado. Não, aqui eu tenho um time de um atleta. Lado privado, senadora, por favor. A senhora tem que se informar. Ou estão lhe omitindo ou estão te desinformando. Ou mentindo. Eu acredito nas três hipóteses. Geralmente tem gente que está ali que nem quer fazer isso. Entendeu? Então tem um ali representante de uma instituição que não tem validade alguma legalmente, mas está no seu direito de desistir. E todo o resto é privado. Senadora, a senhora só convidou um lado. Isso não é audiência pública. Isso é uma reunião de amigos. Entendeu? A senhora vai debater algo que está aí desde 2017, que até o momento ninguém fez nada. 7.000 pessoas souberam disso, que eles pediram para votar. 6.000 pessoas já sabiam disso sem ninguém falar nada, sem ninguém pedir nada. Não é estranho, senadora? Senadora, se atente para os números. Eles usaram a máquina de uma empresa só, de uma mídia, da primeira que publicou algo que nos denegresse, a primeira aí. Essa empresa de mídia ela tem 4 siglas, são 4 letras. Tá? Eles usaram ela, usaram a força que eles têm com as comunidades dos atletas, que prestam muita atenção no que eles fazem, porque essa empresa de eventos de esporte eletrônico internacional que está aqui no Brasil é fantástica, é famosa. Eu adoro. Eu não levo para o lado pessoal, não confundo a pessoa, o doente que está fazendo isso contra a empresa. A empresa é fantástica, se bem gerida, hein? Se bem gerida. Eles ouvem o que eles falam. Eles moveram tudo isso e ainda assim só conseguiram 7.000. E a diferença, sabe quanto que é? De pessoas que foram lá espontânea, do povo, daqueles que entendem, daqueles que querem, dos que votaram a favor, sem pedir, sem a gente miguelar, sem usar mídia. A senhora nem sabia da gente? Nem mandamos cartinha para a senhora, olha que bonitinho. 6.000 pessoas espontaneamente foram lá votar a favor. 7.000 forçadas, obrigadas, que nem raciocinaram, nem interpretaram porque estão votando. Simplesmente foram porque o cara, porque o Bambambam, porque o Estrela, como uma Beyoncé chegando e falando, votem a favor do meu cachorro que está espirrando. Nem sabem do que estão fazendo, vão lá e votam. Contra 7.000. A diferença é de 1.640 pessoas. 1.640 pessoas, não é nem 10% de diferença. A senhora não acha que tem algo estranho aí, senadora? 7.000 contra, tudo isso contra, e 6.000 a favor. A diferença é de 1.648 votos lá, público. Também não é estranho, senadora? Não é muito estranho isso? Agora, se a senhora acha normal, então não sei do seu interesse. Então, senadora, esse é o quadro nosso da sua audiência pública. É uma audiência feita por uma subcomissão. Não tinha nem sido publicado ainda no site, nos trâmites legais, corretos, de transparência do Senado. A mídia já estava expondo a notícia aqui fora. Então, para o cidadão normal que vai lá, procura essa audiência no portal de transparência, no site do Senado, que é para o povo, não vê. A mídia já estava sabendo, vazaram essa informação para eles e eles intitulam ela como a audiência que vai definir o quadro. Não vai definir nada, meu amigo. Nada. E essa audiência é de uma subcomissão, que a pedido da própria senhora senadora foi criada para discutir nesta subcomissão. Certeza que vocês vão fazer uma cartinha dizendo que nessa comissão foi se tratado isso, todos os lados. Mentira! Um único lado estava presente nesta audiência pública, nesta reunião de amigos. Somente um lado foi ouvido. É uma falta de respeito, um desserviço à democracia brasileira. Desserviço, uma vergonha isso que foi feito, senadora.
vergonhoso. Diga-se de passagem, a senhora conhece algum desses nomes que a senhora convidou? A senhora tinha ouvido falar antes na vida de algum desses nomes? Seja sincera, não. Olhe para o quadro de pessoas que trabalham na CBDEL, ou pela ou para a CBDEL. Veja os conselheiros presidenciais, conselheiros políticos, veja o pessoal da Comissão de Educação, de Desenvolvimento Social, da Comissão de Atletas, do Superior Tribunal, Câmara de Resolução e do quadro de diretores. A senhora vai conhecer alguns. A senhora vai conhecer alguns. É certeza absoluta. E uns são muito até íntimos da senhora. A senhora não acha estranho isso? Não é estranho esse posicionamento seu? Não é estranho o que lhe trazem de informação? Por que essas pessoas que a senhora conhece, que têm o mesmo pensamento, que sabem do sofrimento de um atleta aqui no Brasil, que torna a dizer que está treinando com seu chinelão estourado, vendendo almoço para comer a janta, chorando, porque não tem alimentação correta, não tem nada, e aí exigem dele alguma coisa de boa no movimento olímpico, que é tão visto, pô, e o resto da vida? A senhora sabe, tem muitas pessoas aqui dentro que fazem isso, né? Olha os nossos embaixadores do esporte, a senhora acha que eles estão aqui de brincadeira? Alguns são até amigos da senhora, você não vê os embaixadores nossos internacionais, e alguns brasileiros aqui, com o próprio maravilhoso e grande Cafu, o Edmilson, eles são, e são os primeiros dois, ainda vem vindo mais. E eles são internacionais também, a senhora não viu lá fora. Entendeu? Por que a senhora não vai se inteirar mais disso tudo? Antes de fazer uma audiência pública unilateral, ou essa reunião de amigos. Porque são as pessoas que foram reclamar da gente, que são movidas por esse mesmo grupo de sempre, que não representam a realidade de uma nação querer o esporte eletrônico aqui. Nós temos 17 milhões de praticantes. Na verdade, 14 milhões e pouco. Eu sei os dados de todos os pontos aqui, de todas as regiões e de todos os estados. Demográfico, social, querelas, de infraestrutura. Pergunta isso para eles, pergunta esses dados aí para eles, agora que a senhora está aí. E qual o medo do projeto de lei? Vamos retornar a isso? Qual o medo do projeto de lei? Bom, já falamos dessa diferença, né? Vai lá no quadro da CBDEL e vê lá. Procure se informar. Da lista de convidados, quando a senhora vai convidar uma entidade, cheque, veja, essa entidade realmente é uma entidade, foi formada, está legal, porque senão a senhora é par, a senhora está lidando com isso. Né? Então, porque aqui hoje em dia... E outra. Pega lá o nosso projeto de lei, senadora, vamos lá. Lê lá. Está lá que esporte eletrônico é esporte. Ponto. Está lá para burro entender até. Não é impossível ninguém entender. Ah, mas olha esse quarto parágrafo. Essa emenda aqui diz que as entidades de administração, as confederações e federações vão administrar o esporte. Sim, vão, o esporte. Não os negócios privados e não os eventos privados. Isso aí é problema da desenvolvedora. Isso é problema do Zé da esquina que pode fazer um evento. Isso é um problema do grupo de amigos que juntaram 10 mil reais e podem fazer um evento. Se a premiação é o caso aí, o que move tanto, né, essa parte privada, nós vamos dar premiação de R$1 milhão, de 500 mil reais. Vamos ver se agora os times que falam não aí, que estão dentro desses únicos mesmos times, dessa associação de clubes, que não é uma voltada para atleta, não é. Tem até matéria no Estadão que diz literalmente isso pela palavra de um deles. Essa associação que está indo aí é uma associação comercial dos donos dos times. Essa outra pessoa aí, CEO daquilo, eles estão todos juntos porque fazem esse comércio, esse negócio juntos. E não estão errados no que eles querem propor, tá certo. Mas no institucional não tem nada a ver, senadora. A senhora sabe, pô. Né? Tô perdendo o fio da meada aqui do raciocínio. Mas é isso. Vai atrás, veja se tem alguém. Veja se os dados batem, veja se as informações batem. Voltando lá no projeto de lei, isso é o que eu estava falando. Entidade de administração regional, que é estadual, ou nacional, que é federal, né, que é a confederação, sempre vai existir as regularmente e legalmente constituídas. As que se propõem a cumprir o seu papel dentro do que é exigível na legislação brasileira. Lá está escrito, está muito bem claro. Se você quer ser uma entidade, você tem que cumprir isso, fazer assim, o resto da sua vida. É o que a gente está fazendo, nós nos propomos. Nós não estamos querendo fazer o privado. Não estamos. E duvido que eles estejam querendo fazer o institucional. Eles estão mal informados. Por esta pessoa aí, por esse CEO aí, por esse megalomaníaco, pelo xerife do esporte eletrônico, né? A senhora sabia que essa mesma pessoa, em vários posts, e eu tenho esses posts, chama os seus pares de corruptos, de ladrões? Não sei se eu já falei isso, estou repetindo. A senhora sabia disso?
de que tem interesses escusos, de que estão se metendo em veredas que não sei o quê, porque ele detém essa vereda. É só ele que sabe a verdade. É só ele que tem... entendeu? Olha que estranho. Não é estranho isso? Essa unilateralidade, essa possessão, essa... Não é? Pô, acorda, rapaz. Né, senadora? Está na hora deles acordarem. Viu, senadora? Ele chama os seus pares, a quem você deve respeito, e a quem eles respeitam, e eu também respeito. Dito isso aí tudo. Não chamou disso também. Pra quê? Pra nada. Com medo. Medo do quê? Medo que não existe. A entidade de administração nacional, regional, sempre vai existir aqui no mundo. Vai sempre existir. Nunca vai deixar de existir. E o lado liga de clube empresa, nós já estamos fazendo também, então podem entrar conosco. Entendeu? Mas é isso. Eles estão incomodados por verem que alguém fez o que eles deveriam ter feito então há 10 anos, já que eles estão aqui e não fizeram nada. Ué, então por que estão aí? O projeto de lei está aí desde 2017, senadora. A senhora só apareceu aí na mídia porque foi concordar com o Girão, dizendo que esporte eletrônico não era esporte, meteu a boca aí a turminha aí, eles desse lado aí foram para cima da senhora, porque é o que eles fazem, mover massa e as únicas que podem ser controladas ainda. Nós não, estamos de boa, porque a gente sabe que isso é besteira, isso vai passar. Isso depois um debate sadio, uma audiência pública sadia, com todos os participantes, o Sana, assim. Inclusive eu estou do mesmo lado que eles nesse ponto. Jogo eletrônico é uma coisa, GTA eu jogo em casa. E se meu pai é irresponsável e me deixa comprar o GTA, cuja classificação é de 18 anos, é problema da minha família. Educação vem de base, é o que nos falta. Base, civilidade e moralidade. E isso que está sendo feito aí é imoral. Não é civil. Não é democrático. É a antítese, é o contrário disso tudo. Entendeu? Volto a dizer, naquela reunião que eles tiveram aí, por que a senhora não fez a mesma coisa, mandou um representante para falar conosco, senadora? Por que a senhora nos chamou para essa audiência pública? A senhora acha que tem representantes de times, de atletas e de entidades? São entidades privadas, comerciais, senadora. Não tem nenhuma entidade de classe aí. Não tem nenhum atleta desses que eu estou te falando, que não estão nesse círculo fechado, que eles montaram entre eles, que estão querendo. Nós somos um institucional, eu vou pegar, eu já tenho esses times. E eu é que vou estender a mão para eles poderem fazer isso conosco aqui, senadora. Olha os outros vídeos, veja as nossas partes educacionais, de inclusão social, cultural. Não passe vergonha, seja democrática. Trabalhe para o povo. Nosso projeto de lei é neutro, não cita o nome de nenhuma entidade. Projeto de lei que cita o nome de entidade deve ser revogado. Sabe por quê? Ainda mais quando se diz de atleta, quando se diz de esporte. Pela lei da livre associação, que é constitucional, do livre associativismo, eu não posso obrigar outro, direto ou indiretamente, a se filiar a alguma entidade. Ele tem que ser livre. Tem projeto de lei aí, como a Lei Geral do Desporto, que cita o nome das entidades. Inclusive das que vão fazer parte de determinado Conselho Nacional de Esporte. Cita o nome ali. Não. Sabe o que é o certo de citar ali? A entidade de administração nacional que cuida da categoria do futebol. A entidade de administração nacional que cuida da parte do seu... É isso que é o neutro, de acordo com a nossa Constituição. Graças a Deus esse projeto agora vai ser revisto, está na relatoria lá do Senado, para mudar tudo isso aí, porque pau que bate em João, bate em Francisco e bate em José também. Entendeu? Então tem que ser todo mundo. Lei, é para todos, é igual. Não pode citar a entidadezinha mais em lei, porque tem a lei do livre associativismo. Ah não, mas essa entidade já trabalha, já é reconhecida, blá blá blá. Outras que podem vir também são, e por aí vai. Não é pluralidade que querem? Então pronto, tenho. Então vale para todos e para todas. Tá certo? Vale para todos e para todas. Então é isso, senadora. É isso. Quando a senhora for se propor a fazer uma audiência pública e não uma reunião para conhecidos, para amigos ou para um lado só, a senhora convide a todos. Tá bom? Essa audiência pública, que inclusive, já falei, foi vazada essa informação antes mesmo de estar lá no portal, e a mídia disse que é uma audiência definidora para o esporte eletrônico brasileiro. O esporte eletrônico brasileiro já está definido faz tempo. Assim como em vários outros países que nós atuamos também. Ela está dividida entre o privado, que sempre vai existir, graças a Deus, porque isso move muito o mercado, e o institucional, que é o nosso. Que é de base, que é de formação, que é de promoção de uma carreira valorada, ranqueada. E nós não temos nada contra até as ligas privadas, como lá no modelo dos Estados Unidos, que nós aqui já adotamos, já estamos assim, clube empresa. Nós já estamos fazendo isso. Entendeu? O esporte eletrônico já está definido aqui faz tempo. O fato de reconhecer o esporte como esporte de categoria regular e o praticante como atleta de verdade, profissional, só traz benesses para aqueles que praticam.
E o privado vai continuar sendo privado. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele não é obrigado a seguir aquilo. Ele não é obrigado a se filiar ou a cumprir aquela regulamentação ou outra da entidade de administração nacional ou regional. Ele tem a dele, ele tem a regra dele, privada, já diz o nome, privado. Eles têm total direito de fazer isso. E dever também, eles têm que ter lucro. E podemos trabalhar juntos. Duvido que eles não queiram, para finalizar, duvido que uma desenvolvedora não queira a sua franquia, o seu jogo, pelos próximos 15, 20, 30, 40, 50 anos, sempre sendo praticada no institucional, que é o que a gente consegue fazer. Duvido que ele não queira acordar e ver crianças, jovens adultos e até adultos, praticando aquela franquia dele. Né? Ligando ali o computador e praticando aquilo dentro de escola, aquela franquia dele sendo usada para formar cidadão, para instruir, só com valores positivos. Eu duvido que ele não fique... eu duvido que ele não queira esse mercado, inclusive. Nós estamos falando de 1 milhão, só na Paraíba são perto de 1 milhão. Estou falando de Paraíba. Entendeu? Eu duvido que ele não queira essa estabilidade, não acordar sempre preocupado, tendo que fazer festinha, fogos de artifício para promover. Ele vai fazer isso naturalmente, porque ele quer competir com os outros, com as outras empresas. Uma franquia contra uma franquia, não contra o cidadão, contra si próprio, vivendo nessa amargura, nessa agonia de estar sempre ali, de ter que vender. Não, ele vai ter isso estável, porque vai já fazer parte de um ambiente institucional regular e contínuo. Que desenvolvedora que não quer isso para o seu mercado? Todas querem isso. Isso é o que a gente pode dar. E esse cara aí não sabia, eu tenho certeza que essa pessoa que instruiu eles do contrário também não sabe disso, porque não tem conhecimento nenhum de nada do que é institucional, tem só conhecimento do comércio que ele faz. E nós estamos fazendo aqui negócio, nós estamos fazendo aqui institucional, educacional, cultural, inclusão social. Tá bom? É isso, gente. Devo ter esquecido de falar mais alguma coisinha aí, mas é isso que a gente tinha falado sobre essa audiência pública de uma subcomissão que foi pedida para ser criada pela própria senadora, né, senadora? Não é a comissão de esportes mesmo geral do Senado. Tá? Assim como vários estados já entenderam, várias cidades já entenderam que esse projeto é salutar, tem vários estados que já reconheceram que isso é lei. Essa mesma pessoa aí que foi te instruir, esse CEO aí, está fazendo uma bancada agora, que coisa feia, pública, contra esse projeto de lei aqui no estado de São Paulo. Vai puxar todo mundo que pratica aqui no estado de São Paulo para o mesmo buraco. Entenderam? Esse projeto de lei vai ser aprovado. Esse projeto de lei já foi aprovado aí no Senado, já passou por todas as câmaras. Não adianta a gente ficar igual esse lulismo que tem aí, os caras querem soltar porque quer soltar. Já foi tudo feito dentro dos trâmites, dentro da legalidade. Não se aquietam. Pô, só piora a coisa. O projeto de lei nosso já foi aprovado. Vamos voltar, deixar fazer o país voltar ao que a gente já tinha, que é vergonhoso. Vergonhoso. Para a nação. Vamos limpar o Brasil, né? E é isso, viu, senadora? Então, já foi tudo aprovado aí, podem falar o quanto forem, nós vamos voltar, vamos fazer outro, vamos insistir, a gente só para morto. E quando a verdade está do nosso lado, quando a transparência está do nosso lado, aí é mais ainda, aí a luta é mais forte ainda. Faça tudo isso que eu falei nesse vídeo, reassiste de novo, senador, e pensa, e repensa. São 30 minutos de conversa aqui, mas 30 minutos que vão fazer diferença para muita gente. Se não fizer para a senhora, é uma pena. Audiência pública, senadora, de novo, são com os dois lados. Na sua lista só tem um lado. Preste atenção. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem ouvido aí.